Olá, primeiro o Espaço Sensibilidade agradece a presença de vocês aqui com a gente, de nada, e hoje nós temos aqui o palestrante Yves Bessia, que nos concedeu a honra de vir falar sobre sensibilidade e saneamento básico e saúde, qualidade de vida, no lado humano, tá? Uma visão holística. Eu apresento a vocês, Yves Bessia. Yves, obrigada por você estar aqui com a gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, de eu estar aqui, para falar de um tema que eu gosto muito, mas de uma maneira diferente, né? Eu normalmente falo para públicos específicos do setor de saneamento, né, em seminário, etc. E aí não, a gente vai falar com uma visão um pouco diferente, tentar trazer uma abordagem, né, mais sensível sobre o que é o saneamento. Tá? Só para me apresentar rapidamente, meu nome é Yves Bessia, eu sou engenheiro civil. Eu me tornei um especialista em saneamento quando eu fui trabalhar numa empresa francesa, a Lyonnaise des Eaux. Não sei se você sabe, a gente tem uma descendência e ascendência francesa, né, dupla cultura, que sempre nos levou a trabalhar em empresas francesas. E as empresas francesas, não sei se você sabe, são as maiores empresas de saneamento do mundo, né? Então, eu tive essa oportunidade, aprendi o métier lá com eles, voltei ao Brasil para desenvolver essa atividade, né, do desenvolvimento do saneamento aqui no Brasil. Isso foi em 98, quando tinha um boom, vocês vão ver, vou contar um pouco a história. Tive um boom aqui do Brasil de privatização, saneamento, etc, etc, que não aconteceu. Os franceses foram embora e eu acabei ficando. E quando eu saí dessa empresa que eu percebi que eu tinha me tornado um especialista em saneamento. Quando você está numa empresa onde todo mundo é especialista, você não percebe. Agora quando você sai, você fala, opa, né? Eu me tornei especialista em saneamento, principalmente aqui no Brasil. Acabei montando minha consultoria, trabalhei em consultoria, acabei montando uma própria empresa para um grupo brasileiro, um grupo de engenharia, Galvão Engenharia, que foi realmente um sucesso, tá? Uma empresa de saneamento nova, que atuava em área de concessões e PPP. Depois disso, acabei trabalhando num outro grupo francês, Veolia, a segunda empresa francesa de saneamento também, mas aí cuidando da América Latina. Foi uma experiência muito interessante. Eu não conhecia a América Latina, efetivamente, trabalhei do México até a Argentina, foi uma coisa muito interessante, uma experiência de vida muito interessante. E depois acabei me envolvendo com um pessoal do Rio Grande do Sul para montar uma empresa de saneamento também. Só que, infelizmente, eles desistiram antes do tempo. Saneamento, vocês vão ver, demora um pouco, né? Eles desistiram e aí a gente acabou levando essa empresa para um outro grupo, um grupo de Salvador, onde eu estou hoje, desenvolvendo também, abrindo também uma nova empresa de saneamento que chama Saneia Ambiental. Tá? Então, rapidamente, o meu percurso, né? Meu percurso no setor de saneamento que eu queria me apresentar. Tá? E hoje, o que eu pretendo fazer aqui, né? Tentar contar uma história para você, que é a história do saneamento, uma história que eu vivi em parte, né? E eu espero que vocês gostem, e eu espero que no final vocês tenham uma visão um pouco mais sensível, né, do que é o setor de saneamento, que está no nosso dia a dia, sem que a gente perceba, mas ele está no nosso dia a dia. A gente está morrendo de calor aqui, a gente precisa de água. Imagina se a gente não tivesse água, tá? Então o saneamento é isto, é levar água para todos, e se a gente leva água, a gente produz esgoto, tá? E aí a gente tem que retirar esse esgoto e tratá-lo para que volte à natureza aquela água que nós retiramos, e ela volta para a natureza de uma maneira sustentável. Então, é um pouco isso a ideia de contar essa história do saneamento. Vou tentar não entrar em especificidade mais de engenheiro, tá? Mas acho que é uma bela história que é importante que todos nós conhecemos, tá? Então, primeiro, quando a gente fala de água, a gente olha para a nossa Terra, né? Onde a gente mora. E a nossa Terra é um planeta de água, né? 70% da Terra, né, são cobertas de água. Só que é o seguinte, 97% dessa água está nos oceanos, ou seja, é uma água salgada, tá? E apenas 3% da água da Terra é uma água doce, tá? E é a água que a gente precisa. Só que desses 3%, 2% estão
nas calotas polares e na atmosfera. E aí sobra apenas 1% de toda a água da Terra, que estão nos rios, nos lagos, nos aquíferos, que é esse 1% da água que a gente utiliza para nosso uso. Tá? Então, é incrível, né, que de toda essa água, apenas 1% é disponível para que a gente possa usar. Né? E o que a gente faz com essa água? Como é que o mundo, né, trata essa água? Infelizmente, trata muito mal, muito mal. Somos 8 milhões de pessoas que vivem nessa terra e hoje tem 1,6 bilhões, ou seja, 20% das pessoas que vivem na terra não têm acesso à água potável. Impressionante. Né? E com relação ao esgoto, 2,3 milhões de pessoas, ou seja, 30% da população do mundo não tem acesso a esgotamento sanitário. Então, uma situação realmente triste, né? E grave, muito grave. Né? Como? Assustadora. Tá? E um alerta. O consumo de água potável cresce 2 vezes mais que a população. Ou seja, essa situação, se a gente não tomar cuidado, ela vai se piorando com o tempo. Okay? Então, um alerta para a gente ficar de prontidão. E como é que a gente usa essa água? Né? De uma maneira geral, né? 70% da água é utilizada para agricultura. Né? 70% para agricultura. A gente, né, não imagina que esse consumo seja tão importante. E 20% para a indústria. E apenas 10% para a gente. Né? Nós, que moramos na cidade, 10% nós utilizamos para o quê? Água que a gente bebe, água que a gente utiliza para a nossa higiene, para a nossa limpeza, etc. Tá? Então, são números que muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Essa repartição, né, tanto da água como do uso da água. E nós, no Brasil, como que nós estamos? Né? Nós somos um país privilegiado. Nós somos o país que tem mais água doce do mundo. 11% de toda a água doce do mundo, daquele 1%, 11% está no Brasil. Tá? Isto representa mais ou menos 53% da água doce da América Latina. Tá? Okay? E, só que é o seguinte, ele é mal repartido. 40% fica no norte, né? Onde tem menos gente que usam a água. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não seja um país rico e muito rico em água. Tá? E com relação às pessoas, como é que está a situação da nossa água hoje no Brasil? Tá? Então nós somos hoje 210 milhões de pessoas, nós somos mais ou menos 3% da população mundial, 3% da população mundial que tem 11% da água doce. Então realmente um grande privilégio que esse país tem, uma grande riqueza que nós temos aqui no Brasil. Tá? Só que também, infelizmente, nós não tratamos muito bem essa água. Tá? Nós temos 15% da nossa população que não tem acesso à água potável no Brasil. Tá? E o esgotamento sanitário é pior ainda. Tá? Nós são 93 milhões de pessoas, ou seja, um pouco mais, quase 45% da população que não tem acesso à coleta de esgoto. Coleta. E esse esgoto coletado, apenas 51% é tratado. Então, você coleta e joga direto na natureza. Apenas 51% é tratado, ou seja, apenas 30% da nossa população tem esgoto coletado e tratado. Aí parece um choque. É só a gente olhar aqui 2 rios que nós temos aqui, que são rios esgoto a céu aberto. Isso porque nós estamos na cidade mais rica da América Latina, tá? E nós temos das empresas públicas uma das melhores das empresas públicas, que é a Sabesp. Tá? E a gente está nessa situação. Então, você imagina se a Sabesp é uma das melhores e temos rios de esgoto, imagina como é que é o resto do país. Tá? Então, essa é a nossa realidade com relação ao setor de saneamento. Tá? Agora, por incrível que pareça, nós fomos pioneiros no saneamento. Tá? Em 1864, o Rio de Janeiro foi a 3ª cidade a ter esgotamento sanitário. 3ª cidade do mundo. Tinha Rio de Janeiro, Londres e Hamburgo. Então, fomos pioneiros. Começamos isso. E aí, o que aconteceu? Por que nós chegamos nessa situação? Hoje, nós somos, 2020, né, a referência que nós temos em 2020, nós estamos na posição 101 em saneamento no mundo. Tá? Com toda essa riqueza que nós temos de água aqui.
Então, realmente, a gente teve uma decadência muito grande no nosso setor de saneamento aqui no Brasil. Tá? E o que aconteceu? Aconteceu que, vou tentar contar um pouco a história, né, do que aconteceu ao longo do tempo no setor de saneamento. Tá? Então, primeiro, antes dos anos 70 aqui no Brasil não havia, né, muita regra, não havia muito dono, né, para o setor de saneamento. Né? Era um salve-se quem puder. Né? O setor de saneamento ele é local, né? É local, você leva a água na casa das pessoas, você te retira o esgoto na casa das pessoas, portanto é uma atividade local, e ele era cuidado pelos municípios, pelos estados de uma maneira totalmente desordenada, não tinha planejamento, não tinha nada. E o que aconteceu? A gente começou a passar por uma grande urbanização no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Aqui, mostrando aqui esse gráfico, né? Vocês veem que em 1940, quase 70% da nossa população era rural, 30% urbano. Hoje, se inverteu totalmente. 13% é rural e 87% é urbano. Tá? E nos anos 70, a gente estava já, né, quase no meio a meio. Tá? O que aconteceu? A gente tinha um problema. Uma urbanização muito grande e começou a faltar águas nas cidades. E aí a gente estava, né, no meio de um regime militar, de uma ditadura, e eles, como bom militar, montaram um plano. Então foi o primeiro plano nacional de saneamento que nós tivemos aqui no Brasil para organizar um pouco toda essa situação do nosso saneamento. Né? Foram os militares que montaram isso. E esse plano ele tinha, vamos dizer, uma organização que era o seguinte: o dinheiro está no governo federal, né? É lá que está todo o dinheiro. Tinha naquela época o BNH, Banco Nacional da Habitação e Saneamento, né? O S não apareceu, mas era um banco especificamente para isso, né? Então tinha dinheiro, e esse dinheiro tinha que chegar aonde? Nos municípios, aonde você precisa, né, fazer os investimentos. O saneamento é o seguinte: eu tenho que captar água, tratar essa água, transformar essa água em água potável, né, numa estação de tratamento, distribuir, levar essa água até a casa das pessoas, coletar o esgoto da casa das pessoas, levar para uma estação de tratamento de esgoto e da estação de tratamento de esgoto devolver essa água tratada para o meio ambiente. Esse ciclo ele acontece aonde? No município, ele é local. Né? Diferentemente da energia, que você pode produzir energia no norte e usar no sul, tal. Não, a água é local. Então, o dinheiro estava no governo federal, o investimento a ser feito no município, o governo federal. Eu não vou jogar esse dinheiro no município, eu não tenho como controlar isso. Né? Então, eu vou jogar esse dinheiro nos estados, os estados vão constituir as suas companhias estaduais de saneamento básico, foi aí que nasceu a Sabesp, né? Constitui essa companhia, eu dou dinheiro para o estado, para a companhia e essa empresa que faz os investimentos no município. Tá? Ou seja, foi um modelo que eles montaram e uma forçada de barra, porque fizeram isso como, né, no meio da ditadura, forçando a barra. Município, você quer saneamento? É assim. Se você não fizer isso, não terá saneamento. Ou seja, né, de uma maneira ditatorial como era da época. Né? O que aconteceu? Essas empresas se tornaram uma empresa com muito poder, forte. Né? Empresa com dinheiro, poder, né? E elas focaram muito em água, esqueceram o esgoto, água e obra. Por que obra? Porque o político gosta de inaugurar obra. Tá? Então, isso foi o objetivo. E durante 15 anos foram investidos 15 bilhões de dólares em saneamento justamente para, vamos dizer, atender a urbanização, levar água para as cidades, de uma maneira geral. Né? E não se cuidou do esgoto. Se levou água, vem o esgoto, não tem jeito. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente resolveu o problema, a gente criou outro problema, que é a poluição. Poluição de todas as cidades. Todas as nossas cidades hoje no Brasil, todos os nossos rios são poluídos. Tá? Ainda são. Tá? Bom, isso durou 15 anos e aí chegamos em 85. Tá? 85, fim da ditadura, transição democrática, começamos a pensar, precisamos mudar isso. Né? Precisamos mudar essa situação, não podemos viver ainda numa época de ditadura. Tá? O Planasa começou, o Plano Nacional começou a entrar em decadência, o BNH faliu, não tinha mais dinheiro, né? Sobraram as companhias estaduais também com dificuldade, não tinha mais dinheiro, né? E o que eu faço? Né? Como é que eu me viro? Tá? Uma nova Constituição, 88, que
trouxe finalmente o município, né, como um ente federativo com certos direitos e certos poderes. Até então, o município era meio esquecido. A Constituição de 88 trouxe, né, e trouxe o conceito que o saneamento é local, é municipal, né? Ele nunca tinha sido colocado claramente. Tá? E aí, nós começamos a descobrir saneamento nessa época. Descobrir o problema que a urbanização trouxe, né, de poluição para as cidades. Tá? E todo esse atraso, né, que a gente estava realmente no setor de saneamento. Então, a gente precisou mudar e começamos a criar todo um movimento de mudança, né? Todo um monte de instituições, um monte de leis, né, para que a gente pudesse mudar a situação do setor de saneamento, sair daquele Planasa e ter um outro modelo. Então foi criado a lei de concessão, a lei de PPP, a lei dos consórcios públicos, que é uma lei que regula a relação entre todos os entes federativos, governo federal, estados e municípios. Por que lei? Eu não sei se você sabe, né, a diferença entre gestão pública e gestão privada, né? A gente está aqui numa gestão pública, né? E a gestão pública, você só pode fazer na gestão pública o que a lei te permite fazer. Se não tem lei, você não pode fazer. Que é diferente de uma gestão privada. Na gestão privada, você só não pode fazer o que a lei te proíbe. Então, são conceitos totalmente diferentes. Então, eu preciso de lei. Então, foram criadas leis, né? E aí, a gente, com essas leis, começou a aparecer um novo ator no setor de saneamento, que é o operador privado. A lei de concessão permite que você concede o serviço, a prestação do serviço público a uma empresa privada, coisa que não se podia fazer antes, né? Então apareceu um novo ente e, ao aparecer esse novo ente, começou uma guerra entre o público e o privado, né? O público estava tranquilo, os operadores públicos, de repente aparece alguém aí que eu quero meu lugarzinho aqui. E começou realmente uma guerra e eu vivenciei essa guerra, né? Vocês não imaginam. Eu voltei da França em 98, justamente nessa época. Em 98 tinha um programa de privatização, estava sendo implementado pelo governo Fernando Henrique e estava privatizando a SEDAI lá no Rio de Janeiro, né? E tinha regra para privatização, você tem que fazer audiências públicas, consultas públicas, um monte de coisa, tá? E aí eu fui na consulta pública, né, interessado, eu estava na Lyonese 18, interessado em comprar a SEDAI na época, operar lá todo o sistema de água e esgoto do Rio, né? Nós fomos na consulta pública no Rio, lá na Barra, tem um centro de evento lá na Barra, né? Nós chegamos tranquilo e tal, não sei o quê. Gente, saiu cadeirada, nós fomos expulsos, né, assim debaixo de cadeirada, porque nós éramos os privados, nós estávamos lá para comer criancinha, uma loucura. Então realmente foi a guerra, né, entre público e privado, começou quando os operadores públicos começaram a ficar incomodados, né, com um novo entrante no setor, tá? E aí a gente entra no quarto ciclo, né, que eu chamo de democracia e ditadura para o saneamento. O setor de saneamento, ele foi o último setor a sair da ditadura militar e ainda não saiu, porque havia uma estrutura muito forte, né, estabelecida. Então se criou um novo marco regulatório com todas as leis, mas não se conseguiu retirar o poder das companhias estaduais. Elas estavam em situação pré-falimentar, né? Não sei se vocês acompanharam, aqui em São Paulo, né, governo Covas, a Sabesp, o governo Covas, quando ele assumiu o governo, né, ele tinha dois grandes problemas, né, que era o Banco Banespa e a Sabesp. Duas empresas quebradas. E aí ele falou, o que eu faço com isso? Né? Ele quase vendeu a Sabesp por R$1. Tá? Não era real na época, não sei se era real já, mas quase ele vendeu por nada, para se livrar das dívidas de uma empresa, né, com funcionários públicos e tal. Só que ele, na realidade, tomou uma decisão diferente. Ele falou, eu vou recuperar essa empresa. Então ele tomou uma decisão diferente do que o Banespa ele vendeu, mas a Sabesp não. Vou recuperar, e realmente ele recuperou. Botou seriedade na empresa, tirou a política da empresa, tá? E começou a transformar essa empresa numa empresa, vamos dizer, com gestão
pública, mas com gestão, abriu o capital na Bolsa, abriu o capital na Bolsa de Nova York, aí você tem muitos controles, né, dessa empresa pelas bolsas, né, e aí mudou a configuração da própria Sabesp, que se tornou uma grande empresa pública, ainda com problemas, mas uma grande empresa pública. Então, o que aconteceu é isto, né? Um novo marco regulatório, novas regras, trouxe hoje no saneamento, em 2007, desculpe, tem que planejar tudo que se faz, antigamente não precisava, tem que regular tudo que se faz, né? Regular é controlar, né? Tem que ser controlado, né? Tem que regularizar tudo que foi feito ilegal na época do Planasa, tinha um monte de contrato, muita coisa, tem que regularizar, a lei trouxe isso, só que ela não conseguiu tirar, né, o privilégio das companhias estaduais. As companhias estaduais podiam continuar a prestar serviço para os municípios sem regra. Essas regras eram só para os operadores privados. Tá? Então, isto trouxe oportunidades, novos operadores, mas uma lentidão para realmente avançar, né, no setor de saneamento e recuperar todo esse atraso. A gente praticamente andou de lado nesses anos. Tá? Então foram basicamente 13 anos do marco regulatório e chegamos em 2020. Depois de 2020 a gente aprendeu que esse marco regulatório ele foi bom, mas precisava mais. E aí sim conseguimos enfrentar, né, o privilégio que as companhias estaduais tinham. Né? Retirou-se o privilégio, se colocou o município realmente como titular, o responsável pela prestação dos serviços, e se criou um monte de conceitos muito importantes para o desenvolvimento do setor de saneamento. Se reforçou o planejamento, tem que planejar, a gente tem que saber, a gente não pode ficar na mão de um governo que dura 4 anos. Né? A gente vai solucionar isso no médio e longo prazo, eu tenho que planejar isso no tempo. Né? Solução de saneamento leva 15 anos, 20 anos, leva o quê? 5, 6 governos. Então a gente tem que planejar e poder fazer com que tenha continuidade nesse planejamento. A gente tem que regular, reforçou a regulação. Hoje a Agência Nacional da Água, que todo mundo já, a ANA, a famosa ANA, ela recebeu uma nova atribuição. Não só ela regula a água, que são os recursos hídricos, mas ela regula também os serviços públicos de água e esgoto. São duas coisas diferentes. Tá? A água são os rios, as águas, tal, e o serviço público é uma prestação de um serviço público. Ela também regula, ela controla. Tá? Criou-se competição, finalmente competição, porque as companhias estaduais não tinham mais o privilégio de poder prestar diretamente o serviço para o município sem licitação. Hoje é licitação para todo mundo. Tá? Se criou... e tem um conceito muito interessante, e aí eu explicar, que se criou o conceito da regionalização. Ou seja, um monte de municípios pequenos. Né? Hoje, no Brasil, 80% dos municípios são menores de 20 mil habitantes. Tá? Então, realmente, muitos municípios pequenos. Então, você tem que tentar regionalizá-lo para que você tenha um ganho de escala, para viabilizar esse volume de investimento que eu tenho que fazer. Então, o conceito de regionalização, ele é muito interessante e ele é praticado não só aqui, mas no mundo inteiro, municípios pequenos e tal. A França, né? A França tem 60, quase 70 milhões de habitantes e 36 mil municípios. Nós, no Brasil, com 210 milhões de habitantes, temos 5.570 municípios. Veja ali, 36 contra 5.570. Como é que ela resolve esse problema? Né? Imagina um monte de... Tem município de 500 habitantes, 1.000 habitantes na França. Né? Resolve com regionalização. Tá? A regionalização é que realmente faz com que você faz um consórcio de município para realmente ter uma ganho de escala. Né? Então, esse conceito é importante. Tá? E tudo isso fez com que tivesse um boom de investimento no setor saneamento. A partir de 2020 começou realmente a ter um boom, não sei se vocês acompanharam, concessão em Alagoas, bilhões de reais investido no Amapá, no Rio de Janeiro, no um monte de investimentos sendo iniciados. Só que teve um problema, sempre teve, né? Que é esse uso político. A regionalização, o que eles fizeram com isso? Opa, regionalização. De quem era responsável de criar a regionalização? Os estados. Aí os estados falaram, opa, eu vou criar a regionalização conforme eu tinha lá no Planasa. A Sabesp, ela tinha uma região
que são os municípios para quem ela prestava o serviço. Então eu crio uma lei que define essa região é da Sabesp e depois você tem as outras regiões. E todos fizeram isso. O que acontece? Nessas regiões, as companhias estaduais têm privilégio. E os municípios não conseguem mais decidir, porque eles estão no meio de uma região. De novo, mecanismos políticos, né, que criaram para, vamos dizer, tentar manter um status quo, que é um status quo ditatorial. Tá? Na realidade, o status quo onde as companhias estaduais querem mandar no setor de saneamento, porque elas mandavam, elas nasceram assim e querem mandar. E isso que levou ao nosso atraso. Eu quero deixar muito claro, o Planasa ele foi bom durante 15 anos, investiu muito. Não soubemos fazer a transição do Planasa, da saída da ditadura para a democracia no setor de saneamento. Esse foi o grande problema que nós tivemos, que nós vivenciamos no setor de saneamento, que vivenciamos ainda, a gente está evoluindo, mas está muito lento. E a gente está super atrasado. A gente precisa ir rápido. E vocês vão ver por quê? Porque o impacto da falta de saneamento é um impacto violento sobre todos nós. Tá? Okay? Então, isso é um resumo, né, da nossa história do saneamento e de por que nós estamos hoje nessa situação. E hoje, como é que nós estamos? Não tem dúvida, hoje nós temos mais conscientização sobre o setor. Se vocês percebem hoje os jornais, as mídias, a televisão falando do saneamento, né? Muito mais do que se falava antigamente. E a gente discute saneamento. Será que nós vamos conseguir resolver? Será que isso? Será que aquilo? Vai privatizar a Sabesp? Se discute se foi bom, se foi ruim. Está na mídia. Antigamente não se falava. Tá? Nós temos mais competitividade, né? Teve lá a concessão do Rio de Janeiro, e aí eu brinco, né? Porque eu vim em 98 para a concessão do Rio de Janeiro e ela ocorreu em 2022. Tá? Então nós simplesmente levamos, né, de 98 a 22 para conseguir solucionar e levar uma solução, eu diria, para o saneamento no Rio de Janeiro. Tá? Se vocês acompanharam, foi uma disputa acirrada entre dois grupos, né? E acirrada de bilhões de reais. Então, competitividade. Tá? Realmente o setor está mais competitivo. Tá? E a gente tem mais atratividade e mais previsibilidade. Hoje, com a lei, as pessoas que querem investir no setor de saneamento têm regras um pouco mais claras, né, para poder realmente investir. E a gente precisa investir. Vocês vão ver depois os números, são números astronômicos que a gente precisa enfrentar. Tá? Só que, infelizmente, que nem eu falei, é muito político. E aí tem uma característica, não sei se vocês perceberam, né? A gente está hoje com um novo marco regulatório que é a revisão de 2007 e 2020, revisamos, toma um marco regulatório de 2020. Ele foi feito em 2020. Quem era o governador, o presidente da República em 2020? Era o Bolsonaro. Depois do Bolsonaro, quem vem? É o Lula. O que acontece? O governo Lula não aceita que a solução do setor de saneamento seja feita com uma legislação do governo anterior. E aí ele está hoje criando novos decretos, para dizer, este é o meu marco regulatório e fui eu que trouxe a solução do problema. Esse é o problema político teu. Estou pegando um exemplo que é o mais gritante, mas não é só isso. E nos estados a gente tem isso. Tá? Então, é o que eu falo, né? A gente precisa parar, né, de usar o saneamento para fazer política. A gente precisa começar a utilizar a política para fazer saneamento. Esse é o nosso desafio hoje no setor de saneamento. É uma realidade. Tá? Então ele é muito político, isso nos atrapalha muito. Tá? E ele é muito financeiro. E ele se tornou muito financeiro. E ao se tornar muito financeiro, a gente tem que tomar cuidado. O mercado financeiro é bravo. Tá? O mercado financeiro é bravo. É lucro, curto prazo, especulação, e o setor de saneamento não é isto. É longo prazo, lucro sim, você tem que ter lucro, mas o lucro ele tem que ser constante no longo prazo e regulado. Você não pode usar o saneamento para especular. Né? Por quê? Porque você mexe com a vida das pessoas, você mexe com, você sabe, você mexe com as pessoas mais pobres desse país. Quem não tem saneamento hoje? São os pobres. Aqui em São Paulo, todos nós temos saneamento. Quem não tem? É a periferia.
E é assim em todas as cidades do Brasil. Quem não tem são os pobres. Então, infelizmente, a gente precisa controlar um pouco essa visão muito financeira do setor de saneamento. Muito jurídico. Por quê? Lei, criaram-se leis, e aí se cria um decreto regulamentando a lei, que muda aquilo, e a gente não sabe mais onde que a gente está. Né? E aí, tudo trava. Né? Você tem hoje ações, né, contra, você vai fazer uma licitação, um prefeito ou um estado vai fazer uma licitação, é ação na justiça contra, bloqueia absolutamente tudo. Né? Tem um número aqui que eu tenho do Radar PPP, que é uma instituição que controla tudo o que acontece em termos de concessões de PPPs, aí tem, olha esse número, são 506 projetos em andamento hoje no setor de saneamento, 506 projetos. Tá? Desses 526, 25% são ativos. Estão sendo modelado, licitado, em fase de projeto. 25%. 75% estão parados. Parados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pela Justiça, porque há uma interpretação, né, da legislação de um e do outro diferente. A gente não consegue realmente ter uma visão mais única sobre todo esse arcabouço legal que é necessário para que a gente possa realmente desenvolver o setor de saneamento. Então, isso é um problema que a gente está enfrentando hoje. Tá? A gente precisa melhorar o social, já comentei isso com vocês, mas veja o absurdo, vocês todos acompanharam a reforma tributária. Tá? A reforma tributária veio aqui para, teoricamente, diminuir tributos, melhorar, facilitar a vida, né, das empresas. Tá? O setor de saneamento é um setor que, pela sua, vamos dizer, seu aspecto social, ambiental, é um setor que tem isenção fiscal. Tá? Você paga pouco tributos hoje no setor de saneamento. Você paga o ISS no município e paga PIS/COFINS. Não paga esse IPI, não paga, ou seja, você paga mais ou menos 6,5%, 7% de tributo no setor de saneamento hoje. Isso o mundo inteiro é assim, né? Subsidia-se, não se cobra, né, do setor, que é um setor social e ambiental, tributos altos, né? Se subsidia esse setor. A reforma tributária retirou isto do setor de saneamento, retirou. Ou seja, os políticos que montaram essa reforma tributária retirou. Hoje vai haver um aumento, né, de 18% nas tarifas de saneamento por conta da reforma tributária. Aí eles falam, não, mas a gente fez uma compensação para as pessoas mais pobres e tal. Sim, mais pobres vão ter um aumento só de 6,5%. Só. Gente, é ridículo. Então, falta realmente essa preocupação social. A gente não tem essa preocupação social no Brasil, né? Uma preocupação social sustentável. Não estou falando de filantropia, digo sustentável no tempo. Infelizmente, é a nossa realidade. E por quê? Porque quem não tem saneamento são os mais pobres, não tenho dúvida. Tá? A gente precisa melhorar a eficiência do setor, né? Por que melhorar a eficiência? Ela tem perdas de 45%. Então, hoje, se você paga vamos imaginar que você paga a tua conta d'água R$100. Desses R$6, água e esgoto, R$100. Você paga R$100, 45% dessa conta é perdida. É dinheiro jogado fora, porque você paga por 45% de perdas. Tá? Porque as empresas, elas produzem 100 e elas só conseguem, né, entregar 65. 45 se perde no meio do caminho. Tá? Então, ineficiência total. Tá? A gente precisa realmente avançar muito na eficiência. Eu estou pegando uma média. Tem empresas eficientes, mas em média é isso que a gente tem hoje. Então, é fundamental melhorar essa eficiência para jogar menos dinheiro fora. Estamos jogando dinheiro fora. Essa é a realidade. Essa perda que você fala. Perda é o seguinte, eu pego 100, vamos lá, 100 litros, tá? No meio ambiente, no rio, no lago. Tá? Esses 100 litros eu levo para uma estação de tratamento d'água, eu trato, e depois eu distribuo para a casa das pessoas. Dos 100 litros que eu peguei, chega na casa das pessoas 65. No caminho se perdem 45.
vazamentos da rede, tá? Cobrança errada, são perdas que a gente chama comercial e física, né? Eu não cobro, né? Eu não tenho o cadastro de cliente adequado, eu cobro errado, tal, eu perco, né? 45%. Mas nós, consumidores, pagamos sobre os 100 ou sobre os 60%? Na realidade é o seguinte, é uma conta só, a tua tarifa, ela leva em conta que ele perde 45%. Então você paga. Se ele perdesse 25%, a tua tarifa baixaria, tá? Porque é a conta de todo mundo. Então você paga, tá? Você joga fora. Aqui em São Paulo a perda é um pouco menor, tá? Na faixa de 35%, tá? Porque é a melhor empresa pública, tá? O ideal é a gente chegar mais perto dos 10%, 10, 12%, tá? Esse é o ideal, tá? O marco regulatório, vocês vão ver depois, ele definiu 25%, tá? Não adianta, a gente não consegue, né? Vamos com calma, né? Mas já tem um objetivo, a gente vê isso depois. Então nós precisamos melhorar muito a eficiência, né, na prestação dos serviços públicos. E finalmente melhorar a regulação. A regulação é nova, né? O novo marco é de 2020 e regular é bom você conceder, né, para uma empresa pública ou privada a prestação do serviço. Só que se você não controlar, pô, a empresa vai fazer o que ela quiser, tá? Então, você pode conceder, eu acho legal, tem regra e tal, mas controla. Se você não controlar, salve quem puder, né? E as empresas não são bobas, tá? E eu estou falando tanto da pública como do privado. Então, se você realmente tem que controlar, tá? Então, isso está sendo melhorado hoje com a ANA, Agência Nacional, definindo regras, etc, tá? Com o país. Bom, e aí? E o futuro, né? Daí é hoje, né? A gente tem que pensar um pouco, é isso que a gente quer, né? Eu acho que sim. E aí, para chegar nesse ponto, foram definidas metas. O nosso marco regulatório 2020, né, definiu metas. Finalmente temos metas, temos objetivos, né? E a gente vai ter que se planejar, tá? Então, a gente quer chegar em 2033, se colocou lá, 2033, com 99% de água tratada para toda a população brasileira. Tá? Tudo bem, 1% que não tem lá, 99%. Tá? 90% com coleta e tratamento de esgoto. E 25% de perdas. Essa é a meta. Está colocada. Por que é importante colocar a meta numa lei? Porque se o prefeito ou o governador não cumprir essa lei, aí ele está frito. Ele tem que justificar. Eu sei que ele vai conseguir justificar, tá? Mas ele vai estar numa improbidade administrativa. A improbidade administrativa pode custar caro para ele, tá? Ele pode ir preso. Então, essa é a importância de ter metas pré-definidas. Ele vai querer justificar que não conseguiu, tal, mas ele vai ter que tomar cuidado. E isto alertou todos os prefeitos e todos os governadores que têm responsabilidade sobre o saneamento, que ele tem que cumprir a meta. Não sei se vocês acompanharam, a gente pode falar depois da privatização da Sabesp que ocorreu, né, no ano passado. Por que foi privatizado? Porque ele precisa cumprir a meta. E a Sabesp pública chegou a alguns anos que não sabia se ia cumprir meta. Aconteceu a mesma coisa com a companhia lá do Rio Grande do Sul, né? A Corsan não ia conseguir cumprir meta. E aí o que eu faço? Eu preciso achar uma solução. E aí começa a buscar solução. É privatização, é não sei o que, é a solução. Tá? Okay? Não estou falando que a privatização é a solução, é a panaceia. Não é. Tá? Mas isto obrigou os prefeitos, os governadores a buscar solução. Tá? Okay? Eles têm metas. Tá? E aí essas metas foram quantificadas. O que isso representa? Representa o volume de investimento de 90 bilhões. Só 90 bilhões de reais para poder atingir essas metas. Né? E aí estão repartidos, né? 270 bilhões em água, 600 aí em esgoto, e tem também um volume de investimento em melhoria operacional, que é a redução de perda, por exemplo, tá? E manutenção do que já existe. Então, isto é a nossa realidade. Tá? Pra você ter ideia, nós estamos hoje em 2025. Isto foi definido em 2020, 5 anos. Tá? Foi feito alguma coisa? Foi, mas é muito lento. Para que a gente possa realmente atingir essa meta, nós vamos ter que investir no setor de saneamento na faixa de 50 bilhões de reais por ano, no Brasil inteiro. A gente não tem conseguido, nos últimos anos, investir mais do que 20. A metade. Ou seja, a gente não vai chegar lá. Tudo bem. Mas a gente tem uma meta, tá?
Vamos lá, eu acho que é uma melhoria. A gente sabe ainda que tem muita coisa para fazer, mas a gente tem uma meta e a gente está avançando. Tá? Então, qual é a tendência hoje? Né? A tendência no setor de saneamento. A tendência é essa. Tá? A gente vai ter um novo ambiente competitivo no Brasil, a gente vai ter mais expertise operacional, não tenho dúvida, vamos ser obrigados a desenvolver isso. Nós vamos ter mais expertise financeira, porque é fundamental a expertise financeira. Nós vamos ter mais sustentabilidade, né? Mais preocupação com o social. Não sei se viu, agora passou uma lei, né, sobre a tarifa social, obrigatório ter uma tarifa social, né, nesses contratos de concessão. Nós vamos ter mais preocupação com a ética e compliance, nós vamos ter mais tecnologia, mais inovação. Isto é, né, o que a gente percebe que vai acontecer no setor de saneamento. E aí, hoje, o setor de saneamento já é o maior mercado de saneamento do mundo. O Brasil tem o maior mercado de saneamento do mundo, já está aqui hoje. E nós vamos ter isso por mais uns 10 anos no mínimo, para poder cumprir esse objetivo. Então, isso é a nossa realidade hoje. Tá? Okay? Então, a gente critica, mas pelo menos a gente começa a enxergar, né, que a gente está caminhando, estamos avançando. A gente gostaria de avançar mais rapidamente, mas estamos avançando. Tá? E aí é o principal desafio. Né? O principal desafio que a gente vai ter no setor de saneamento é o que eu chamo, que muitas vezes as pessoas não percebem. Tá? É o espírito de colaboração e de harmonização entre todos os entes que têm responsabilidades e que têm participação no setor de saneamento. E quem são esses entes? São todos. Todo mundo é responsável pelo saneamento. Nós somos responsáveis pelo nosso saneamento também. Tá? Nós temos a nossa participação. E essa conscientização nós temos que tê-la. Tá? É fundamental. Então, você tem os entes federativos, eles precisam parar de brigar entre eles. Tá? Governo federal, Estado e município, eles precisam juntar força, tá? Para enfrentar esse problema, precisam se juntar. E eles têm hoje ferramenta para isso. A lei dos consórcios públicos está aí e permite. É só querer fazer. Tá? Você tem os políticos. Os políticos também precisam parar. Tá? Vamos nos juntar. O problema é de todos nós, não é de direita ou de esquerda. Saneamento não tem né, direita e esquerda. Saneamento é saneamento. Tá? Mas, infelizmente, os políticos ainda querem chamar para eles, né, aquela iniciativa, aquela obra, Então precisa parar com isso. Se junta a força e avançar. E quando eu falo os políticos, não é só o governo federal e legislativo. Tá? Os dois juntos. Tá? Meio ambiente. Você tem hoje os organismos de controle do meio ambiente, né? Uma CETESB, por exemplo, todo mundo conhece. Tem que ajudar, né? O IBAMA tem que ajudar e não tem que atrapalhar. Muitas vezes eles atrapalham. Você sabe quanto tempo demora, né? Eu tenho arquitetos aqui, né? Sabe quanto tempo demora para você ter uma licença ambiental? Uma loucura. Então, eles também precisam entrar nessa roda, né? E cooperar para que a gente possa avançar mais rápido. Tá? Os operadores precisam parar de brigar. Eles brigam menos, tá? Hoje eles já se respeitam um pouco mais, né? Daquela época de 98, hoje melhorou. Mas ainda tem rixa, tem muita rixa. Precisa parar, vamos nos juntar, vamos fazer, né? Vamos fazer cooperação entre a gente, tá? Mercado financeiro. Mercado financeiro precisa ter uma visão clara do que é saneamento. Saneamento não é especulativo, não é curto prazo, não é alta rentabilidade. Sim, eu vou ganhar dinheiro. Longo prazo, constante, regulado. É isso o saneamento. Tá? E a gente precisa buscar fundos, né, de investimento, fundo de investimento de infraestrutura que tem essa visão de 10, 15 anos. Se você vê o fundo, ele quer, você achar um fundo de 10 anos, quem quer investir num negócio de 10 anos hoje, é maravilhoso. Mas para o saneamento é pouco. Tá? Normalmente eles querem 5, 6 anos. Tá? Então, mas tudo isso está avançando, mas precisa avançar mais rápido. Tá? Os controladores, né? Os entes reguladores, os tribunais de contas, o Ministério Público, a Justiça, eles precisam se juntar. Né? A gente tem uma concessão recente, começou agora. Se você tem um problema, é que nós não sabemos, né? E por isso que eu falo, nós temos que também aprender a lidar com isso. Se você tem um problema hoje na tua casa de água, de esgoto, o que você faz? As pessoas vão ligar para o PROCON. Não tem nada a ver o PROCON. As pessoas vão reclamar na Justiça, mas não, gente, você tem que ligar para a Arcesp, que é o ente regulador, tá? Que tem que resolver o problema para você. O ente regulador está aqui para harmonizar as relações de todo mundo, tá?
Ele está aí para isso. A gente não faz isso. Né? Outro dia o Bruno teve um problema de água na casa dele, a conta d'água, o Bruno, meu filho, tá? E aí ele falou, pô, é absurdo, você que sabe o que ele faz. Ele liga para a Arcesp. Tá? Primeiro liga para a Sabesp, liga para a empresa. Avisa a empresa que você tem um problema, ela precisa saber, de repente ela não sabe. Né? Se ela não resolver, liga para a Arcesp. A Arcesp tem que resolver o teu problema. Né? Então, ele ligou para a Sabesp e a Sabesp resolveu o problema. Realmente, teve um erro, tal, comete, resolve, mas liga. Tá? Ele estava bravo, mas liga, tal, resolveram. Tá? Porque muitas vezes é difícil ligar, né? Você cai naquela já vou atender, não sei o que, puta, irrita, é verdade. Mas, bom. Mas nós tivemos uma concessão nova que a gente tem em Igarapava, aqui no norte do estado de São Paulo. Pô, nós temos o prefeito, né? Entrou numa ação na justiça contra a gente. Olha, prefeito. A justiça, por que da justiça? Nós estamos lá depois de 4 meses, tá, que a gente está operando. Falei, prefeito, fala com o ente regulador, que justiça. Né? Entra no Tribunal de Contas. Então, é uma confusão. A própria justiça devia falar para o prefeito, olha, é o seguinte, vá primeiro no ente regulador, se você não conseguir resolver, aí você vai nas outras instâncias. Mas fica não, a justiça pega, aí briga. Aí eu tenho processo com o Tribunal de Contas, processo na justiça, e para nada. Por quê? A gente sabe que se ele tivesse falado diretamente com o operador, ele teria resolvido o problema. Ah, não, já entra. Porque é aquele movimento, né? Aquele discurso, né, que a gente gosta. Eu já entrei na justiça contra esses privados que estão invadindo a minha cidade. Esse é o discurso. Então, mas é isso. Mas será que a população sabe? Hein? A população está orientada como recorrer? Esse é o problema. E aí a gente vai entrar aqui, né, na imprensa, nas redes sociais, tem que orientar a população. As companhias têm que comunicar mais. Nós, operadores, seja o público ou privado, tanto faz, nós temos que orientar mais. Tá? É que uma Sabesp, ela espero que ela melhore, né? Porque ela vai ser cobrada. E a partir do momento que ser privado, você é muito mais cobrado do que ser público. Tá? Isso é uma coisa. Você imagina, eu estou pegando sempre o exemplo da Sabesp, porque nós estamos aqui em São Paulo, tá? Mas não é uma crítica à Sabesp em si. Tá? Você imagina, a Sabesp é uma empresa do governo do Estado de São Paulo. A CESP é um ente regulador do governo do Estado de São Paulo. Tem um conflito de interesse aqui. Então, a Sabesp, se a CESP enche muito eles, ela reclama com o governador, pede para eles pararem, né? Pô, então, isso vai mudar. Tá? Então, eu imagino que, né, com a melhoria da regulação, nós seremos melhor atendidos. Nós, estou falando nós, os usuários do serviço público, né, ou cliente, como as pessoas chamam, né, parece que usuário é pejorativo, mas nós somos usuários do serviço público, nós não somos cliente. Tá? Cliente, você vai no PROCON, né, é um serviço público, é diferente. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Então, eu estou colocando aqui todos os entes, a imprensa, é importante ela estar engajada na melhoria do setor de saneamento. Tá? Os usuários de clientes, quem são os usuários ou clientes? Né? Nós somos um, mas a indústria é outro. Tá? O próprio setor público é outro. Prefeitura usa água, né? E produz esgoto. Escolas públicas usam água e produzem esgoto. Todas as instituições públicas, né? E é um tipo de cliente complicado, porque ele não paga. Tá? Ele é muito complicado. Tá? Então, você tem isso, você tem a indústria, você tem os agricultores. Afinal, eles usam água. Eles dizem que eles usam água na natureza. Tudo bem, eles usam na natureza. Só que eles poluem essa água. Que a água entra, né? Tem lá os agricultores aqui. Entra, usa, né, os pesticidas, chama de pesticida, mas vamos lá, os agrotóxicos, né? Agrotóxico, já fala que é tóxico, já é pejorativo, né? Mas o que precisa ser feito para melhorar a produtividade, tá? Mas isso polui o lençol freático, que é aquela água que vai para o rio, que a gente vai utilizar para o nosso consumo. Então, eles também precisam ter essa consciência que eles precisam melhorar isso. Tá? E como melhor? Tem soluções para isso. Eu não estou falando nem de irrigação, quando a irrigação já é um pouco mais complexo. Tá? Okay? E, obviamente, a sociedade civil organizada. Tá? Tem, não sei se vocês ouviram falar do Instituto Trata Brasil, que já tem um certo ano. Ele nasceu, né, para conscientizar a população sobre o saneamento. E tem feito um super trabalho, né, de conscientização, para que isso chegue até a gente.
Nós sabemos disso. Tá? E finalmente, por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque o saneamento tem um impacto enorme sobre a nossa vida, impacto sobre a saúde. Tá? Então, não sei se já ouviram falar, cada R$1 investido no saneamento se economiza R$4 na saúde. Olha a economia que a gente vai ter. Tá? Sem contar, né, o número de pessoas que morrem por ano, 1.500, né, e a maioria são crianças, por falta de saneamento. Não sei se vocês viram o falecido Joemir Betting, né, um dia publicou, né, que as pessoas não se chocam, né, com a morte no saneamento. Por quê? Porque ela acontece devagarzinho. A criança, para morrer, vai levar 1 ano, tá? Mas ela morre. Ela vai ter diarreia, ela vai ter isso, ela vai ter aquilo, mas morre. Né? Só que a morte no saneamento é um Boeing por mês que cai, cheio de criança. Se fosse um Boeing cair cheio de criança, seria um drama, né? Mas é isso que acontece. Só que acontece devagarzinho, ninguém percebe nada. E ninguém se choca, mas é chocante. Tá? Então, saúde. Escolaridade, por incrível que pareça, né? Mas acho que tem lógica, né? Uma criança que estuda numa escola que tem saneamento, num bairro que tem saneamento, estuda muito mais, fica 9 anos na escola. Uma criança que estuda numa escola que não tem saneamento, fica apenas 5 anos. Tá? Ela adoece e tal, e ela desiste, ela perde. Tá? Então, isso são números, né? Estatísticas, que foram estudados pelo próprio Trata Brasil. Então imagina, as crianças, né, o saneamento afeta a escolaridade. Incrível, né? O saneamento afeta a renda e o emprego. Né? Então, as pessoas que moram com saneamento ganham mais que as pessoas que moram sem saneamento. Bom, primeiro que elas ficam mais doentes, elas faltam mais. Né? E tem realmente um impacto forte sobre o emprego, sem contar a geração de emprego que o saneamento pode levar. Imagina, 50 bilhões de investimento por ano. Imagina o que isso vai gerar de emprego. Tem um número aqui que eu não sei de cabeça, são quantos? São a cada 1 milhão 60 empregos. Nós vamos investir 50 por ano, imagina. Então, geração de emprego. Né? Depois tem a valorização fundiária, que é óbvia. Né? Imagina você ter uma casa, né, um apartamento no lugar sem saneamento e um com saneamento, né, e você vai alugar. Né? Este vai custar muito mais barato do que este. Então você perde dinheiro porque não tem saneamento. Né? Então o impacto ele é direto. Tá? Turismo. Bom, turismo, nós passamos o verão aí ouvindo, né, toda essa bagunça nas praias por falta de saneamento. Tá? E nós estamos falando de São Paulo. Mas vai em Florianópolis para ver. Tá? Estou falando isso que a Bel está em Florianópolis hoje. Florianópolis todo ano é uma confusão. Todo ano é uma confusão. Praias impróprias para banho. Falta de saneamento. E aí você impede o desenvolvimento do turismo. E é muito dinheiro envolvido. Né? Tem lá quanto? 4,2 bilhões a gente poderia ter de ganho no setor por ano, no setor de turismo, se tivesse mais saneamento. Né? Então, é um impacto enorme que se tem. Tributos, também, né? A ineficiência das empresas, a falta de investimento, eu pago menos impostos, por mais que ele seja subir, mas eu pago menos, então eu jogo o dinheiro fora. Né? Que mais? A Guerra das Águas, não sei se você sabe, a Guerra das Águas já começou. Né? Nós temos, obviamente, lá no mundo, né, e aí a gente vê, né, entre Israel e Síria, né, lá é uma briga total, mas aqui em São Paulo nós já tivemos guerra d'água. Tá? Nós passamos por algumas secas aqui em São Paulo, não sei se lembra, né? Foi 2000 e 2014. Tá? Okay? Que acontece? São Paulo utiliza a água da bacia do Capivari e Jundiaí, né? do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é uma bacia hidrográfica aqui do lado. Pega, capta lá e usa aqui em São Paulo. Né? Quando teve aquela seca, começou a ter briga. Não, o pessoal lá de Piracicaba, não, você não vem mais pegar água aqui, essa água é minha, você se vira lá. E começou a briga. Né? E foi briga na justiça.
né? E teve que regular quanta água a Sabesp poderia pegar daquela bacia para levar para São Paulo. Nós tivemos um problema em 2014 de seca aqui, que o Paraíba do Sul ele abastece o Cantareira, que abastece São Paulo, né? E o Paraíba do Sul ele abastece o Gandu, que abastece o Rio de Janeiro. Começou a ter briga, porque a gente estava captando água aqui e ficava sem água lá. E aí briga na justiça, tá? Então, realmente, se a gente não começar a regularizar tudo isso, nós vamos entrar numa guerra d'água, tá? Guerra violenta, tá? Qualquer outro? Desenvolvimento, obviamente, o desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico com todo. Você trava o desenvolvimento econômico quando você não tem saneamento, tá? Então, isso é uma lógica, né? Uma fábrica que necessita de água, se eu não tenho água, não consigo construir minha fábrica. Ou, se eu não tenho um sistema de tratamento de esgoto e de efluente, eu não consigo botar aquela fábrica naquele lugar, tá? Então, isso. Eu não estou nem falando do turismo, que nós já falamos, mas toda a nossa atividade econômica depende de saneamento. Se não tem saneamento, ela trava, tá? E, finalmente, a qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? É o nosso dia a dia, né? Sem saneamento, vocês imaginam vocês morarem sem água, né? E sem esgoto? E tem gente que mora sem água e sem esgoto, tá? Não tenho água. Tem água na minha casa, não tem água, né? Como é que eu faço? Né? A gente não imagina isso, mas imagina o que isso afeta a qualidade de vida das pessoas, tá? Então, o impacto da falta de saneamento, ele é violento. A gente não o percebe tanto porque a gente não tem tanto a falta de saneamento, né? Mas ele efetivamente existe, tá? Gente, essa é a história que eu queria contar para vocês, uma história rápida, tá? Eu tenho mais algumas coisas, mas acho que estão cansados, né? São mais conceitos, né? De como é que é prestado o serviço. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso depois. Mas, basicamente, essa é a história do saneamento brasileiro, tá? Que é uma história... ela é triste, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a gente está avançando. A gente queria ir mais, mas está avançando, né? E vocês vão perceber, as pessoas que trabalham no saneamento, elas se apaixonam por o saneamento. O saneamento é apaixonante, porque você mexe com muita coisa, mexe com as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta. A privatização ocorreu bastante na área de saneamento. Isso foi a favor? Então, vamos lá. Nós precisamos colocar o que é privatização ou não privatização. Vou colocar aqui para vocês rapidamente, porque as pessoas falam privatização sem saber exatamente o que é a privatização, tá? Então, eu coloquei aqui, né, como é que o privado, né, privatização tem a ver com o privado, presta serviço presta serviços públicos de uma maneira geral, tá? Isso é válido para o saneamento, mas é válido para o transporte, né, Thierry? É válido para o aeroporto também, tá? Para a saúde e tudo, tá? Então, pessoal, privatizou. Ele não privatizou nada, tá? As pessoas usam a privatização como um termo de uma maneira errada. Então, na realidade, você tem duas maneiras, né, de participação do privado: via privatização ou via delegação de serviço público. O que é a privatização, tá? A privatização, você tem três tipos de privatização possível. Você pode privatizar um ativo, você pode privatizar o serviço e você pode privatizar o capital. Então, o que é o ativo? Vamos para o setor de saneamento. Ativo são as estações de tratamento de água, as estações de tratamento de esgoto, as redes de água, e são os ativos operacionais, tá? Então, teoricamente, você poderia privatizar. Eles são públicos, vende e passa a ser uma estação de tratamento de água privada. No Brasil, não pode. É proibido. Inglaterra fez. O Brasil não pode, é proibido, tá? Os ativos são públicos e sempre serão públicos, tá? Aí você fala, eu posso privatizar o serviço. Não, o serviço é público. O serviço nunca será privado. É um serviço público. Nunca será privado. Então ele não pode ser privatizado. Aí eu posso privatizar o capital. Aí eu posso. A empresa tem um capital público, aí eu privatizo. Ela vira um capital privado. Sabesp era um capital público, detido, que era controlado pelo Estado de São Paulo, público. Eles venderam e ela se tornou uma empresa privada. Mas ele presta serviço. Ele presta um serviço público com ativos públicos que lhe são concedidos e que ele vai devolver no final. Então, o que é hoje a delegação? Que é o modelo da delegação, tá? A delegação, a empresa privada, ela assina um contrato, ela participa de uma licitação, ela assina um contrato. Nesse contrato, ela tem obrigações de prestar um serviço público. Obrigações de levar água para todo mundo, reduzir as perdas, um monte de obrigação, qualidade da prestação de serviço. Para isso,
Os ativos que são públicos lhes são concedidos, ela recebe esses ativos, ela tem por obrigação de melhorar esses ativos, manter os ativos, e no final do contrato de concessão, de 25, 30 anos, ela vai devolver esses ativos para o poder público. Esses ativos não são privados, são públicos, não é do privado, ele é do público. Tá? E ele presta um serviço público, mas a única coisa é que ele tem capital privado. Ao ter capital privado, qual é a diferença? Vocês lembram que eu falei? Gestão pública e gestão privada. Gestão pública precisa de lei para poder fazer. Gestão privada não. A lei só me fala o que eu não posso fazer. O resto eu posso fazer o que eu quero. Tá? Então eu tenho uma agilidade muito maior com gestão privada. Agora, gente, de novo, não é panaceia. Regula. Se você não regular as empresas privadas, é uma confusão. Tá? Então é importante que você faz uma privatização, que na realidade é uma concessão, uma delegação, mas faz bem feito. Se você fizer mal feito, e quem faz? É o poder público, não é o privado que faz. É o poder público que faz uma concessão, o poder público que faz uma privatização, né, do ativo. Quem fez a privatização do ativo, do capital da Sabesp? Foi o governo do Estado de São Paulo. É o poder público que faz, que monta o modelo. Ele tem que ser atrativo para o privado poder se interessar. Tá? Mas é o poder público que faz. Não é o privado. O privado não faz nada. Ele vai lá, opa, legal, eu vou. Se não for legal, ele não vai. Tá? Como acontece um monte, ou aconteceu já no passado, né? A privatização que tentaram fazer aqui, quando eu cheguei ao Brasil, na 98, tentaram privatizar as companhias estaduais. Por que não deu certo? Era o governo federal que estava privatizando companhias dos estados que prestavam serviço para o município. Imagina a confusão. Tá? E ninguém se conversou. Aí não vai dar certo. E não deu mesmo. Tá? Hoje, isso está mais, vamos dizer, com o próprio marco regulatório, isso tudo se organizou, está organizado, tem lei para isso. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Pelo que eu entendi, a Sabesp do Estado de São Paulo, todo Santo André é a Semasa. Né? Isso. A Semasa presta serviço para a Sabesp, ela é ligada à Sabesp ou ela, não, ela é totalmente não. Então, isso é interessante, né? A região metropolitana de São Paulo tem essa característica, né? Isso prova de quem é a responsabilidade de saneamento? Do município. Em Santo André é uma empresa municipal. Por quê? Porque é o prefeito que é o responsável e ele decidiu que na cidade dele, quem vai prestar o serviço vai ser uma empresa do município. Não é nem privado, nem estadual, é municipal. Pronto. Mas ela não presta nada. Nada para saber. O que ela faz? O que acontece? Tá? Nem satisfação? Não, de jeito nenhum. Só que é o seguinte, ela presta o quê? Ela faz a distribuição da água e a coleta do esgoto. Né? Você tem, né, vocês lembram, produção de água, distribuição até as casas, coleta do esgoto, tratamento do esgoto para jogar. Quem faz a produção e a coleta? A Sabesp. A Semasa, né? Faz distribuição e coleta. Então ela tem relação com a Sabesp sim, porque ela compra a água da Sabesp. A Sabesp produz a água, ela compra, ela distribui, ela coleta o esgoto e ela manda o esgoto para a Sabesp coletar. Então, ela tem que pagar a Sabesp pelo serviço que a Sabesp está prestando para o município. Tá? Mas o setor é isso, né? Você pode produzir e tal, mas é tudo na região. É porque é uma região metropolitana, onde todos os municípios estão conurbados, é uma confusão. Normalmente, quando é município separado, produz, distribui, coleta e trata dentro do próprio município. Lá não, é uma região metropolitana. Tá? Okay? Mas aí você vê. E a Semasa, ela presta o serviço para a população. E ela cobra da população. A tua fatura é Sabesp. Tá? Aí ela compra a água da Sabesp e ela compra o tratamento de esgoto da Sabesp. Você mas, disse desculpe. No Brasil, eu esqueci do comecinho que a gente estava lá no top terceiro, né? Em qualidade, eu não me lembro se em captação, se em saneamento. Não, a gente... O que houve para a gente despencar para o 101º? Então, basicamente, foi o saneamento que falhou, foi tudo? Não, na realidade é o seguinte, né? Por que nós fomos pioneiros? Porque foi uma iniciativa do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro decidiu fazer o esgotamento sanitário, estava uma iniciativa individual do Rio de Janeiro,
né? Provavelmente deve ter, eu não conheço toda a história, mas deve ter tido, como tinha na época, né? Não, era o Império, era a capital, é isso, né? E devia ter, naquela época, aquelas doenças, tal, eles decidiram investir, tá? Ele foi investido. Tá? Então foi uma situação pontual daquela época que fez com que a gente, vamos dizer, e depois, né, a gente nunca fez mais nada até 1970. 1970. Teve sim iniciativas pontuais, tá? Aqui, antes da Sabesp, havia sim um consórcio, eu não lembro direito o que era, do Estado com o município, que faziam aí O projeto do Arco Tietê, se não me engano, previa um grande emissário, que isso acho que era lá no Lula 1 ou Lula 2. Do qual? Tá de volta. Desculpa. O projeto do Arco Tietê fazia a reunião de todos. Não, isso. Não, mas você está falando da despoluição do Tietê? Então, qual o problema da despoluição do Tietê? Vamos lá, falando da despoluição do Tietê. Porque despoluição do Tietê não é só uma responsabilidade do saneamento, né? É uma responsabilidade de saneamento, mas é de água, esgoto, drenagem e lixo, tá? Tudo isso, tudo junto, tá? Ok? E recursos hídricos também, tá? Porque são rios, né? E aí, quem é o responsável pelo Tietê? Quem é o dono do Tietê? Já começa por aí, não tem dono. Não tem dono. Tem regra aqui no Brasil, né, do rios, né, da responsabilidade, né? Você tem rio municipal não existe, tem rio estadual e rio federal. O rio estadual, ele nasce e morre no estado, tá? O rio federal, ele atravessa no mínimo 2 estados. Aí a responsabilidade né? Então, o Tietê, ele teoricamente é um rio estadual, tá? Ok? Mas, como rio estadual, ele tem a responsabilidade dos municípios que estão nesse rio, que é a bacia hidrográfica. Tá? Então tem várias bacias hidrográficas. O conceito de bacia hidrográfica é um conceito muito interessante. Aí a gente não está falando de serviço público de água e esgoto, está falando de recursos hídricos, né? da água. Tá? Então, como é que você cuida dos seus recursos hídricos? Né? Você cuida dos seus recursos hídricos organizando os nossos recursos hídricos por bacias hidrográficas. Né? Então você tem a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tietê, a bacia, teoricamente, dos grandes rios teve a bacia. O que é a bacia? Todos os municípios abrangidos por essa bacia participam, né, da bacia para manter e cuidar do rio, tá? Basicamente. Tem comitê de bacia, tem toda uma organização. Só que o que acontece? Nós politizamos demais as bacias hidrográficas do Brasil. Eu dou sempre um exemplo que eu comparo sempre com a França, onde eu tenho, né, um pouco mais de conhecimento. A França criou o conceito de bacia hidrográfica, né? E no conceito de bacia hidrográfica, ela pegou a França, veja, a França é 14 vezes menor que o Brasil, tá? Pegou a França e dividiu em 6 bacias hidrográficas, tá? Então a França tem 6 bacias hidrográficas. Tem lá o Rio Sena, o Garonne, o Loire, quem mais? O Rhône, tem 6, né? 6 bacias hidrográficas para toda a França. E aí tem toda uma organização, né? Tem o conceito do usuário pagador, do poluidor pagador, ou seja, se você usa a água daquela bacia, você tem que pagar a bacia para usar a água. Tá? Estou falando da água. Tá? Se você polui a bacia, se você não é bem polui, você devolve, vamos dizer, a água tratada na bacia, em função da qualidade da água que você vai devolver na bacia, você vai pagar mais ou menos pela poluição que você gera. Tá? Ok? Desde que só que você não vai gerar, você está dentro da norma, tá? Ok? Então, só para vocês terem ideia, França, tá? A França, se eu não me engano, é 2 vezes o estado de São Paulo, tá? 6 bacias hidrográficas. O estado de São Paulo, que é metade da França, tem 22 bacias hidrográficas. 22 eles cortaram. O Rio Tietê acho que deve ter 3 bacias hidrográficas. Cortaram. Por quê? Interesse dos prefeitos. Interesses políticos. Aí você vai num comitê de bacia, discussões que não servem para nada. Aí você pega o Tietê. Então quem é? Tem o comitê de bacia, você tem o DAE, que é do Estado, você tem os próprios municípios, você envolve os operadores municipais, estaduais, privados. É uma grande confusão. Se você não consegue subir no banquinho e botar ordem, você não vai. Porque se o governador fala, eu vou despoluir, o prefeito de Guarulhos fala, se ele é de oposição, ele fala não. Ele não vai ter esse crédito de ter despoluído o Tietê.
Quem vai despoluir sou eu. Não vou deixar ele fazer. E aí começa a briga política. Mas é isso mesmo, tá? Infelizmente. Então, a gente precisa evoluir muito na política, né? Eu diria, tanto no saneamento como na gestão dos recursos hídricos. Tá? A definição da bacia não é pela conformação dela com os afluentes, sim, que formam dizer, tem 22 porque talvez tenha muito rio. Não. Não, foi feita uma lei e a lei que definiu as bacias. Obviamente que ela pegou bacias, né, você tem um rio principal e os afluentes. Tá? Mas por que divide o Tietê em acho que tem 3 bacias? Tem o Alto Tietê, Médio Tietê, Baixo Tietê. É o Tietê. Sabe? Por quê? Obviamente que eles pegaram esse critério, só que eles politizaram demais o critério por interesse, quando eu falo politizaram, por interesses políticos. Tá? Devia ser o Tietê só. Tá? Paraíba do Sul, é um só. Não, tem o Paraíba do Sul em Minas, o Paraíba do Sul em São Paulo, o Paraíba do Sul do Rio, cada um tem sua bacia. E aí... Esse projeto do Arco Tietê, na verdade, ele considera todos os municípios ao longo do Tietê. Isto. Mas que começou lá atrás, há muito tempo, e na época tinha um amigo que trabalhava no BID e era governo Lula, ele falou, a gente tem dinheiro, mas o pessoal não consegue preencher o formulário. Agora o que o governo Lula tem a ver com a despoluição do Tietê? Pois nada. Já foi, já voltou. Nada. Nada. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com o governo federal. É uma responsabilidade do Estado e dos municípios. Tá? E o Estado, o que fizeram no Tietê, e bem ou mal, eles canalizaram tal, mas é dinheiro do Estado, na marra. Tá? Mas despoluir, como é que se despolui um rio? Não sei se você sabe como é que despolui um rio. Não poluindo. Mas parece idiota, mas é isso. Tá? Pega o rio Tietê na fronteira lá com Mato Grosso ou Goiás. Lá, ele é limpo. Você vai ao Tietê a 100 km de São Paulo e está limpo. Por quê? Ele vai se limpando e aí... Exatamente. Então é isso. Esse é o conceito. Tá? Então, como é que eu vou despoluir o Tietê? Não jogando mais esgoto no Tietê, só isso. Ele se despolui, tudo bem, você pode limpar e tal. Né? Então, bom, vocês conhecem o projeto, né, o projeto de Henry Borden, né? Que foi feito nos anos 1920 ou 30 aqui. Né? Eles construíram uma estação, os ingleses, né, naquela época, né? Eles construíram lá uma estação, usina, né, hidrelétrica lá embaixo, né, que existe ainda, né, em Cubatão, né, em Riborda, né, e aí eles precisavam de queda d'água. Falei, porra, né, tem quase 700 metros entre Cubatão e aqui, a altura de São Paulo, né. Fala, pô, puta queda, vai produzir e tal. Então é só jogar água, né, e faz gerar a turbina. Então eles fizeram isso. E aí, só que eu preciso de água. Aí eles criaram todo um sistema, pega a água do Tietê, né, inverter o curso do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros ia, vamos dizer, da Billings para o Tietê. Inverter o rio, tem a usina Traição aqui, né, que ele levanta e joga para lá. Né. Criou a Billings e a Billings é que alimenta a usina Henry Borden. Tá? 1930 eu acho que ele fez isso. Tá? O que aconteceu? O Tietê foi sendo poluído, jogou água, a Billings foi utilizado como reserva de água para São Paulo, além de água para Henry Borden, construíram do lado a Guarapiranga, né, que estão interligados, começou a poluir, hoje é proibido. É proibido jogar água do Tietê na Billings e na Guarapiranga. Tá? A usina Traição fica parada, ela não serve para nada, porque é proibido. Porque a água poluída está poluindo o quê? As reservas de água para São Paulo. E a Henry Borden não tem mais água. Então hoje produz 15% da sua capacidade porque não tem água. Né? Por causa do quê? Poluição. Tá? Só é permitido você fazer essa transposição quando chove para evitar enchente. O que acontece? Normalmente, quando chove muito, a poluição é diluída. Tá? É diluída, então a água é menos poluída e aí você faz a transposição porque aí você joga a água para lá para evitar um alagamento nesse entroncamento do Tietê com Pinheiros. Tá? Mas
Isso é outra coisa. Em 1930 fizemos um super projeto que hoje poderia estar funcionando. Não funciona por causa de poluição das águas. Você falou muito da água. Vamos falar do esgoto, do saneamento. Porque isso é bem antiga, tinha Santo Tempo, que São Caetano e Santo André tinha fosso. Casa nós tínhamos. Isso. O Alan lembra? Tinha um fosso. A gente tinha na nossa casa ali em Santo André, poço. E aí, um poço e um fosso de Isso. Você tinha uma fossa. Depois ficou canalizado. E aí, como que o governo age? Como que se faz isso para não ir para o Tietê, para não ir... É só ir na estação de tratamento d'água, de esgoto. Só que hoje... Não, tem muita... Aí a pergunta você tem a estação... Não tem o suficiente. Precisa fazer mais. Por que o Tamanduateí é poluído? Porque ele recebe esgoto de Santo André, São Caetano, de tudo. E aí ele vai para o Tietê, poluiu o Tietê e vai embora. É uma cascata. Porque tá? não há nos municípios e nos estados um saneamento. Exatamente, está faltando. Você tem a estação de tratamento de esgoto do ABC, você sabe, lá perto de Rouge Ramos, tem uma bem grande lá. Foi feito pelo Maluf, né? A obra do Maluf, né? Sempre a gente briga. É lá, Rouge Ramos, perto... Ah, tá, já sei onde é. Né? Bom, essa estação, ela ficou... construiu, né, na época, construiu toda a estação, tal, né, ela durante uns 20 anos, ela operou com 30% da sua capacidade, porque não tinha a ligação do esgoto da cidade até a estação. Faltava fazer só a ligação. Então fez a obra, mas não ligou o esgoto. Então faltou. Hoje acho que ela está trabalhando a todo vapor, mas levou 20 anos. Então, é planejamento, é falta de continuidade, né? O Maluf fez, então eu não vou falar. Estou pegando o Maluf, pode ser qualquer governador, tá? Mas esse é o grande problema, tá? Falta de continuidade. Eu acho que é o seguinte, o Brasil não tem problema com técnica, Não tem. não. Com tecnologia, não tem nada. O problema é político. Não é só político, hein? Gente, não é só político, hein? Eu só quero reforçar. A gente fala dos políticos e tal, porque é fácil criticar os políticos, né? Eu também. Mas olha, o problema é aqui, ó. O problema é isso. Não é só político. Não é só político. É tudo isso. É tudo isso. Cada um com o seu grau, né? Tá? E nós temos responsabilidade. Tá? Eu trabalhei na França. Na Lyonnaise des Eaux, e a gente tinha lá uma estação de tratamento de esgoto. Aliás, administrava 2 estações de tratamento de esgoto que jogava água para o Rio Sena, tá? na periferia de Paris, antes de Paris. Tá? Antes de Paris, inclusive. Tá? Quem nos controlava mais do que o próprio município e o governo? A Associação dos Pescadores do Rio Sena. Se a gente poluísse, putz, eu estava frito. Entrava na justiça contra a gente e a gente podia ir na cadeia. Porque a justiça também funciona, também tem isso. Tá? Então, tinha lá a Associação dos Pescadores, a Associação dos Velejadores do Rio Sena. Tá? Você tinha a Associação do Município. Se, por acaso, aquela estação de tratamento de esgoto emitisse cheiro daquele bairro, tinha a Associação do Bairro, reclamação direta. Então, a sociedade civil organizada tem obrigação de controlar. Nós não sabemos fazer isso. A gente está aprendendo, mas a gente não sabe. É só você ver um condomínio de um prédio. É uma vergonha. Tá? Tem um condomínio do prédio. É uma vergonha. Tá? As pessoas não sabem viver em comunidade. A gente precisa aprender. Tá? Então, é uma evolução que a gente tem que ter. A gente tem que ser provocado também. Por isso que eu estou falando que isto, para mim, o grande problema é isto. Tá? Esse é o maior problema que a gente tem. Né? Essa colaboração e harmonização entre todos os entes, vamos dizer, que têm responsabilidade de participação no setor de saneamento. E são todos esses. Quem são? É tudo. Todos. Esse é o grande problema. Tá? A gente bota os políticos lá em cima. Eles têm sim responsabilidade, mas não é só eles. Cabe a gente cobrar deles. Cobra deles para ver. Tá? Gente, acho que é isso aí. Eu não sei quanto tempo eu falei, mas... Obrigado.